Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. João 13, versos 21 a 26. Os versos anteriores informam que este fato aconteceu depois que Jesus, reunindo os discípulos, tomou uma toalha e uma bacia com água e lavou-lhes os pés, ensinando que, sendo ele mestre e tendo feito isso, fizessem eles o mesmo e seguissem o seu exemplo, pois o servo não é maior do que seu senhor. A narrativa dessa passagem expõe bem a cena. Eles conversavam, e a essa altura, Jesus ficou com o espírito angustiado, revelando que um dentre os discípulos o trairia. Segundo a palavra, os discípulos ficaram curiosos e um deles estava aconchegado a Jesus. Era o discípulo a quem ele amava. Pedro mandou João perguntar a Jesus a quem se referia. E quando João, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe quem era, ouviu a resposta de que era aquele a quem ele desse o pedaço de pão molhado, o qual fora dado a Judas Iscariote. Passagem bíblica bastante conhecida também, e o Senhor quer nos falar por meio dela. Muito se diz sobre a traição e sobre o ato abominável de Judas, que se deixou ser tomado por Satanás. Mas hoje, o Espírito Santo quer nos falar do amor e da graça de Deus na perspectiva de João e de Pedro, os dois discípulos envolvidos nessa passagem, afora Judas. João se aconchegava a Jesus e reclinou sobre o seu peito, demonstrando a proximidade e a total confiança que havia entre ambos. Pedro estava perto. Também amava a Jesus e lhe dizia isso abertamente. Seu amor era genuíno, mas ele era impetuoso, tendo dito, inclusive, que morreria por Jesus antes de ele se entregar. Mas o amor humano, do qual Pedro se orgulhava e no qual se amparava, é inconstante, falho e instável. E a Bíblia diz que a palavra de Jesus se cumpre e Pedro o nega por 3 vezes antes da meia-noite. João não verbalizava aos 4 cantos o seu amor por Jesus, mas é mencionado como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Percebe a diferença? Enquanto um se relacionava com Jesus, amparado no amor que sentia por ele, como ato de justiça própria, o outro se relacionava com Jesus, sustentado no amor de Jesus por ele, como fruto da justiça de Deus. Aleluia! Quem reclina a cabeça no peito do outro, ouve o seu coração e sente o seu amor. E a intimidade e a conexão entre ambos era tão intensa que Pedro pediu para João perguntar a Jesus quem era o discípulo que o trairia. E Jesus o revelou a João. E essa palavra vem nos dar a direção de que não devemos nos firmar, nos apoiar e nos orgulhar do nosso amor, do nosso temor e da nossa fé por Jesus. Vem nos dizer para colocarmos a nossa fé e a nossa confiança no amor de Jesus por nós, pois o seu amor não muda.
é fiel e sempre constante. A palavra de Deus nos mostra isso ao narrar que aos pés da cruz, um único discípulo presente era João, aquele a quem Jesus amava. E ele lhe concedeu honra extraordinária, entregando-lhe os cuidados com sua mãe. Também na praia, quando Jesus mandou lançar as redes do outro lado do barco, o discípulo que Jesus amava foi o primeiro que reconheceu que era Jesus, tendo avisado a Pedro. João 26, verso 7. Jesus também amava Pedro, o perdoou e o restaurou, o qual foi renascido em espírito e se tornou um grande homem de Deus e ousado pregador do Evangelho na igreja primitiva. E mesmo quando o galo cantou pela terceira vez naquela noite, o olhar de Jesus para ele não era de recriminação, mas de amor. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra maravilhosa que ele nos entrega no dia de hoje. Palavra de amor que vem dizer aos nossos corações para confiarmos no Senhor, na sua palavra, nas suas providências, na sua graça e no seu insondável e infinito amor por nós. Deus deu o seu Filho Jesus por nós, e isso tem que nos dar a dimensão do seu amor por nós. Quando ele abriu os céus e revelou que ali estava o seu Filho muito amado, em quem ele sentia alegria e prazer, estava dizendo também do seu amor por nós. Eu louvo a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda o convencimento de tão grande amor e de tão grande graça a nosso favor. Amém.